Bem, igreja, a palavra de hoje, a palavra chama-se a queda do homem. E eu vou finalizar ela com a prosperidade. Já pensou em dinheiro, né? Mas prosperidade é em todas as áreas. O dinheiro é o último lugar. Mas Deus quer te prosperar em todas as áreas, amém? Mas antes vamos fazer um estudo para a igreja sobre a queda do homem. Então, eu gostaria que abrisse lá na palavra em Gênesis 2,16. Por acaso haveria como algo que pudesse explicar a queda do homem? Você já pensou nisso? Por que o homem caiu? O que aconteceu lá no Éden? Porque você vai ler a palavra é maravilhosa, a palavra é rica, só que tem uma coisa. Uma coisa é você entender letras, outra coisa é você entender a essência da palavra de Deus. E a palavra dá resposta para tudo. E nós temos que fazer o quê? É estudar e pedir direção de Deus, o Espírito Santo de Deus. E aqui eu vou trazer um estudo para vocês entender um pouquinho, tá? Por que o homem caiu? Porque foi o que aconteceu lá no Éden. Por que a desobediência? O que aconteceu? Houve tanta desobediência? Mas, na verdade, no final das contas, é difícil de entender, na verdade, amém? Mas vamos entender aqui um pouquinho agora, ó. Aqui que fala lá em Gênesis 2,16, leu 16 e 17. Está assim, vou ler na minha versão aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa aqui foi uma ordenança que Deus deu para Adão. Agora, vamos lá em Gênesis 3:2. Gênesis 3:2. Podemos fazer uma comparação dessas duas passagens aqui. Está assim, ó. Gênesis 3:2. Isso. Está assim. E disse a mulher à serpente, ó, agora fala de Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então teve um momento que Deus falou com Adão, falou: isso, a ordem é essa. Aí depois, lá no jardim, veio a serpente, Satanás, seduzindo a Eva. Aí a Eva falou com a serpente, e ela falou isso exatamente aqui. Você entendeu a diferença de um texto do outro? Para nós entendermos um pouquinho o porquê da queda do homem. Aqui, o que levou à queda do homem? O conhecimento do bem e do mal. Eu pergunto para a igreja: por acaso uma criança conhece o bem e o mal? A criança não conhece o bem e o mal. Até 8 anos de idade, ela não conhece o bem e o mal. Ela pode até dizer que entende, ela começa a aprender, né? Mas entender, ela não entende. Uma criança está salva? Ela está salva. Ela nasce no pecado, mas a criança, ela está salva. Ela é salva até 8 anos de idade, ela é salva 100%, porque ela não conhece o bem e o mal. Então, o conhecimento do bem e do mal que levou à queda do homem. O que levou a eles conhecerem o bem e o mal? O comer do fruto, o fruto do conhecimento. Amém? E quando as duas versões do mandamento são comparadas, surge uma série de impressionantes variações. Vamos entender agora o primeiro mandamento divino que Deus deu para Adão. Está assim, ó: toda a árvore do jardim toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, interessante, Deus falou para Adão, ó, de toda a árvore do jardim está livre, mas esse aqui do bem e do mal você não vai comer. Continuando aqui: porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Essa foi a ordem de Deus para Adão. Depois veio a fala de Eva, olha a diferença agora. Ela falou assim para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela já mudou aqui. Ela já mudou, falando assim, do meio do jardim. Não foi essa fala que Deus deu para Adão, falando que, está no meio. Isso foi uma coisa irrelevante, se ela está no meio, se ela está na beirada, onde ela está, isso não importa. Mas ela especificou para Satanás que ela estava no meio do jardim. Depois veio aqui, continuando. Assim, e disse Deus, não comereis dele, nem tocareis. Está aqui uma outra falha também de Eva. Está falando assim, e não comereis e nem nele tocareis. Quer dizer, é uma fala que Deus não disse a Adão. E ela acrescentou a fala, né, para a serpente. Onde é que está a fala aqui? Foi em Adão repassar para Eva ou foi Eva que acrescentou essas falas? Já vamos entender um pouquinho o que foi que causou a queda. Continuando aqui o versículo 3, a terceira parte, né? Para que não morrais, né? Então ela especificou assim, não morrais, especificando que não tocareis nessa fruta, ou tocareis na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ela não especificou o bem e o mal, assim como Adão especificou para ela que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, ela mudou, ela acrescentou, ela tirou coisas que Adão falou, que Deus falou para Adão, e acrescentou coisas que não aconteceu. Mas o que ela fez? Ela estreitou a porta. Está entendendo o que está falando? Ela estreitou a porta, dizendo assim, que nem posso nem tocar nessa árvore. Então, foi Adão quem errou? Quem será que foi Adão que errou? Não sabe, a palavra não fala sobre isso. Mas, houve um erro ali, né, de Eva repassar para a serpente, essa falha, né? E Eva, ela comete um erro trágico de acentuar a parte negativa da mensagem divina, de negar a positiva. Qual que é a positiva? Ela não acentuou para a serpente que ele é livre para comer todas as frutas do jardim. E quantas frutas havia naquele jardim? Hoje, se for ver hoje, quantas frutas existem no planeta? Existem milhares e milhares de qualidades de frutas. E naquela época existia muito mais, eu acho que existia muito mais, era um jardim, era o Éden. Frutas muito mais gostosas que nós conhecemos hoje. E ela não especificou isso, afirmando que eu posso comer de qualquer fruta que tem no jardim. Mas ela especificou lá no meio do jardim, especificou que eu não posso tocar nessa fruta. Mas ela já estava ali, no pé daquela árvore. Você não pode tocar, o que você está fazendo aí no pé dessa árvore? Se você acha que você nem pode nem tocar nela. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de estreitar a porta, muitas vezes, eu sei que o pecado, né, a palavra de Deus, ela é muito específica no pecado. Ela é muito específica daquilo que não podemos fazer. Então, aquilo que é pecado, não tem que discutir, não tem que ter revelação de Deus. Não, a palavra é muito bem clara. Não adulterarás, né? Não minta, fala lá vários dos pecados, né? Muito bem claro que não podemos fazer. Né? A fornicação, não fornica. Então, aí o que acontece? Aí fala assim, você está passando, você sabe assim que a prostituição, por exemplo, pornografia, é pecado? Sim, é pecado. Aí você fala assim, Deus fala para você assim, você acha que você não pode nem passar perto de uma banca de revista, que na banca de revista, hoje não tem mais, antigamente tinha muito isso, de passar perto de uma banca de revista, lá estão as revistas expostas de pornografia. Aí você fala assim, eu não posso nem passar perto dessa banca. Não, você não pode ficar olhando para isso, você não pode, é pornografia. Mas você já imagina que você não pode nem passar perto. Você já estreitou a porta, não estreitou? Aí, de repente, você está andando pela rua e não dá conta que no teu caminho tem uma banca de revista. E, de repente, você está de frente para a banca e você, nossa, eu não posso estar aqui. Mas aí você já pequei de eu estar aqui. E agora? Já pequei. Já estou aqui mesmo. E vai lá e vai folhear as revistas. Já pequei mesmo. Então, a gente vê muitas igrejas, muitos pastores, líderes espirituais, que eles fazem? Estreitar a porta. E muitos vão fazer larguear a porta. Então, se a porta é estreita, ela é estreita. Por que você vai estreitar mais ela ainda? Dizendo que você não pode fazer isso, sendo que a palavra não manda você não fazer isso. Muitas vezes, já vi, talvez, igrejas que proíbem as pessoas de ter televisão em casa. Você não pode ter televisão. Aí a pessoa faz o quê? Tem a televisão escondida.
Ah, já quer ter uma televisão escondida? Aí ela parte, ela já sente que ela está errada, mas ela continua com a televisão escondida. Não que não possa, né? O problema não é a televisão em casa, o problema é o que você vai assistir na televisão, assim como o celular. Hoje, se um pastor proibir de ter uma televisão em casa, você tem que proibir de ter um celular na mão também, porque o celular é uma televisão, e ali é muito pior com a televisão, porque o celular tem tudo. Então, se você fala assim, eu já tenho uma televisão em casa, já estou pecando, pronto. Ali já abriu uma porta para você pecar mais ainda. Sabe agora a criança que você não dá doce para ela por nada? Não, você não vai comer doce, que vai fazer mal para você. De repente, uma hora você dá o doce para ela vai e lambuza. Come ter demais e passa mal. Ela lá mesmo, quando ela gosta de uma coisa, ela come tanto que ela passa mal, começa a vomitar depois, tanto que ela come. Você sabe que não pode comer tanto, né? Mas é o fato de proibir. Quando você proíbe, aí que a vontade aumenta. Então ali em Eva, o que ela fez? Que eu entendo o que ela fez, né? Ela estreitou a porta, dizendo, você não pode nem tocar nessa árvore. Mas se você não pode tocar nessa árvore, porque você está fazendo do lado dela? Porque você não está longe dela. Agora você está fazendo, eu não posso comer dessa fruta. Mas eu não posso comer dela, mas eu tenho muitas outras frutas que eu posso comer. Olha quantas frutas eu posso comer, olha que maravilha. Mas dessa aqui eu não posso comer. Posso tocar nela? Posso, mas eu não posso comer. O que eu faço? Eu nem chego perto dela. Mas para mim que eu não posso nem tocar nela, aí a vontade aumenta. De chegar perto. De repente eu chego perto e nada acontece. O que acontece? Alguém, quando era criança, já ouviu falar que não podia comer manga com leite? Alguém aí? Lembra? Ó, tem um pessoal aí antigo aí. Você não é antiga não, né? Quando eu era criança, falaram para mim que eu não podia comer manga com leite. Se comer, morre. A palavra é morre. E eu não comia por nada. Né? Ou eu tomava leite ou eu comia manga. Das duas, uma. Não, era isso mesmo que falava. E não ouvi falar outra coisa, a não ser falar que manga com leite morre. Nem faz mal, morre. É essa palavra que eu ouvi. É essa que vocês ouviam também? Que morria? Passava mal, né? Eu falava, eu morria. Até um dia, a gente vai crescendo, até que você dá um vacilo. E toma um leite e vai lá com uma manga. Nossa, eu comi a manga, e agora? O que eu faço? E nada aconteceu. Falei, para aí, mas eu tomei o leite, comi a manga, e agora? Não estou passando mal, não está nada acontecendo comigo. Aí você, morre nada. É a mesma coisa, aconteceu com Eva. Já estou aqui mesmo. Estou forçando com a serpente, estou perto dela, estou quase tocando na fruta, não está acontecendo nada. Aí a serpente vai e fala para Eva, né? Pode comer. Né? Olha como é interessante que a serpente, ela falou verdades misturadas com mentira. Ela falou assim, você não vai morrer nada. Se você comer essa fruta, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Olha que interessante. Ele mentiu, né? Que você não vai morrer. E ele mentiu que você vai ser igual a Deus. Essa é mentira. Mas que você vai conhecer o bem e o mal. Isso ele falou a verdade. Então a maior armadilha de Satanás é misturar mentiras com verdade. É ou não é? Você vai ver aí quantas crenças existem no mundo hoje. E as crenças existem o quê? Mentiras e verdades. Mas o povo concentra o quê? Nas verdades e esquece da mentira. Não concentra nas mentiras, engana as mentiras. Mas aquela mentira que está te levando para o inferno. Porque ele falou uma verdade, queria conhecer o bem do mal. Mas para ela não se importou muito, mas conhecer o bem e o mal, legal, né? Conhecer o bem e o mal. Mas você não vai morrer, não. Mentiu para ela, e essa mentira levou ela para o inferno, levou ela à condenação, à queda. Aí foi lá, já estava perto da árvore, não deveria nem estar ali perto, como ela mesma disse, que não poderia nem tocar na árvore. Foi lá, pegou a fruta. Então vamos comentar, comeu, não aconteceu nada também, assim como comi a manga, tomei o leite, não aconteceu nada, né? Não comparando, porque a manga e o leite realmente não acontece nada mesmo. É uma mentira que inventaram lá, eles tinham os motivos deles para inventar essa mentira, né? Os fazendeiros lá. O fazendeiro falava para os empregados que não podia comer manga com leite, porque para os fazendeiros, para os empregados não tomaram leite, porque tinha muita manga, né? Tinha muita manga nas fazendas, mas o leite não era tanto, né? Aí o que eles fizeram? Vou mentir para o povo que morre, que faz mal, aí o povo não toma o nosso leite, né? Vai lá, tira o leite e não toma, porque eles comiam muita manga, né? Então você vê a mentira, né? Então é a mesma coisa a Eva.
com a mentira de Satanás, misturando com a verdade, que realmente mas é mesmo, Adão mesmo falou mesmo para mim que eu vou conhecer o bem e o mal. E a serpente está falando uma verdade para ela, e é onde convenceu ela, a verdade que Satanás fez. Mas mentiu, não, você não vai morrer. Porque se falasse para ela que ele ia morrer, ela não teria comido. Teria comido? Não teria comido. E nós muitas vezes fazendo isso. Falasse para nós assim, não, esse pecado aqui, não, isso aqui não é pecado não. Isso aqui, não, isso aqui pode fazer sim. Isso aqui não pode. Ou de repente fala assim, uma coisa que você pode fazer, fala que você não pode fazer. Mas uma coisa que você tem muita vontade de fazer. Uma coisa que é normal as pessoas fazerem. Não, isso aqui você não pode fazer. Porque se você fizer, você vai para o inferno. Aí a pessoa fala assim, mas é tão normal. Aí a pessoa fica lutando com a coisa que pode fazer. Só que quando a igreja determina essa lei, ela tem que ser obedecida. Só que o que aconteceu? Estreitou a porta. Aí a pessoa faz o quê? Faz escondido do pastor, faz escondido da autoridade. Onde faz o quê? Quer dizer, ela acaba pecando, por quê? Porque ela desobedeceu às ordens da autoridade, dizendo que não pode, você não pode, então não pode. Sendo que a palavra não crimina fazer tal coisa. Vemos aí nos 4 dias de carnaval aí, a bispa Lúcia falando que quando ela iniciou o Arena Jovem, a forma que é o Arena Jovem hoje, as pessoas se divertem muito, é uma diversão que foi tremenda, esses 4 dias de diversão aqui, e ela foi incriminada por isso, falando assim, esta está largando a porta, trazendo o mundo para dentro da igreja. Ela foi massacrada por isso, porque pelos costumes que tem lá fora, os costumes que tem nas outras igrejas, querendo massacrar, querendo condenar ela por isso, sendo que na verdade estão estreitando a porta para eles. Porque não pode dançar na presença de Deus, porque tem muitas igrejas que não podem dançar na presença de Deus, não pode dançar, não pode nem bater palma. Mas como assim não pode? Tá bom, não pode. Então se não pode, então obedeça. Mas não incrimina o outro que dança na presença de Deus, porque Deus quer que você se divirta na presença dele. Amém? Glória a Deus. Como diz a tradição, Salomão disse, não acrescente nada na palavra de Deus. Então, no Provérbios, Eva simplesmente acrescentou, ou foi Adão que acrescentou e passou para ela, Agora, você imagina bem, se não tem escrito a palavra de Deus, esse livro, se não vem escrito, o que aconteceria? Se fosse falando de boca a boca, como estaria hoje? Nós temos um livro aqui escrito aí, há mais de 2000 anos, e as pessoas não conhecem esse livro, desobedecem, não tem uma fidelidade na palavra de Deus. Você imagina bem se não existisse a palavra escrita? Que até Moisés não tinha a palavra escrita, era contada, mas Deus levantou um servo, aquele que falava face a face com Deus. Então Moisés tinha, Deus falava face a face com Moisés. Então Moisés escreveu a palavra, escreveu o livro de Gênesis, e veio lá mais 4 livros à frente, onde histórias de há mais de 2.500 anos atrás, escrito por Moisés. Quer dizer, foi o Espírito Santo ali conduzindo Moisés a escrever cada detalhe da palavra de Deus. E como você vê que a palavra de Deus ela é rica, ela é maravilhosa. Amém? Glória a Deus. E nós temos que manter a porta ela estreita como ela é. Não alarguei a porta e não estreite a porta. Siga a palavra como ela está. Quando se fala em pecado, quando se fala em perdição, quando se fala em maldição, a palavra é muito bem clara sobre isso. Você não precisa ficar buscando revelação de Deus, se pode, se não pode, se deve, se não deve. Gostaria de você abrir essa palavra lá em Romanos 5,12. E nós devemos obedecer a palavra, assim como a palavra nos orienta. Assim como orienta a igreja, como assim, nós, uma igreja, sal nessa terra, a igreja que vivemos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus como única regra de fé. Isso é muito importante, nós observarmos isso, de não termos nenhuma outra regra em livros fora da palavra de Deus. Amém? Romanos 5,12, está assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então está falando aqui, o apóstolo Paulo, falando para a igreja,
Que o pecado ele entrou através de um homem, Adão, né? Começou por Eva, mas a ordem foi dada para Adão. Se Adão não comesse do fruto, nada teria acontecido. Mas ao momento que Adão foi lá e consumiu o fruto, ali sim houve a queda. Perdeu, entrou maldição, entrou pecado, entrou até espinho, né? Fala assim que naquela época lá no jardim não existia nem espinhos. Adão e Eva andavam numa grama macia, descalço, é o paraíso. E ali entrou a maldição, o pecado no mundo, através desse homem. Mas Deus é tão maravilhoso, né, que Ele falou: Jesus, meu filho, você vai lá salvar o homem. E o homem, Deus sabia que Adão ia pecar, Deus sabia. Você vai lá salvar o homem, você vai lá. É um homem que trouxe o pecado, mas um homem vai trazer a salvação, trazer o perdão dos pecados. Porque todos nós nascemos com um pecado, mas somos condenados após conhecer o bem e o mal. Como eu falei, uma criança, ela nasce com o pecado, ela nasce do pecado, mas ela só perde a salvação dela quando ela conhece o bem e o mal. Assim como aconteceu no fruto. O fruto, Adão e Eva, eles viviam como uma criança, que não conhecia o bem e o mal. Através das desobediências, aí eles passaram a conhecer o bem e o mal. Assim como uma criança, ela vai crescendo e vai conhecendo o bem e o mal. A partir dos 12 anos, né, ela torna um adolescente, ali, ela precisa 100% de Jesus, 100%. Porque ali, nitidamente, ela já conhece tudo do bem e do mal. Ali, né, até os 18 aos 12, ela está no processo de conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus veio resgatar, veio, né, pagar o preço de sangue para que nós, como igreja, né, nós venhamos entregar a vida a Ele, para que Ele venha trazer salvação através dele. Mas exige também a obediência, assim como Adão e Eva teve uma lei para eles. A lei deles era simplesmente não comer do fruto. Era só isso, olha que coisa maravilhosa. E nós não, hoje nós temos muitas leis para obedecer, é diferente, mas Jesus, Ele nos dá, assim como dá os livre-arbítrios, mas também Ele nos dá o poder, pelo Teu sangue, pelo Teu nome, para nós vencermos o pecado todos os dias. Glória a Deus. Mas Deus, Ele não tem somente a salvação. Não vai lá, vai salvar o homem agora vai ter que sofrer muito agora. Ele vai ter que sofrer, vai ter que viver lutando contra o pecado. Né? Mas Deus não tem só isso. Deus é tão maravilhoso, que Jesus veio morrer na cruz para nos dar, né, prosperidade junto com a salvação. Eu falo assim que o céu começa aqui na terra, como o inferno também começa aqui na terra. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque se você tem uma vida santa, santidade, entrega a vida para Jesus, vive a palavra de Deus, obedece. Cara, você vive uma vida maravilhosa aqui na terra. Enquanto o mundo está um caos, quando o mundo acha que o povo está divertindo no carnaval, está lá em festa no carnaval, fazendo tudo aquilo que a carne deseja, né? Que a carne quer a festa, né? E eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu estava lá no mundo. Quando eu vivia aquilo que eu queria fazer o que eu queria. E não ia nem incomodado pelo Espírito Santo, porque eu não tinha Espírito Santo. E hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje o Espírito me incomoda quando eu peco. Mas eu sou muito mais feliz hoje. Me divertir aqui os 4 dias na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Podemos divertir na presença de Deus e sermos prósperos. Mas Deus quer, nós temos próximo, muito próximo, sim, muito próximo. Só que muitas vezes nós não temos capacidade de ser próspero e continuarmos sendo salvos. Então Deus ele usa o meio termo para que cada um consiga ser próspero e continue sendo salvo. Estou falando da parte financeira. Porque ser próximo na área de saúde é maravilhoso. Na área espiritual, que é mais importante de todos, maravilhoso, que é a salvação, a parte espiritual, você entender, você buscar Deus, estar cheio do Espírito Santo. Essa é a verdadeira prosperidade, que é o mais importante de todos. E tem a parte financeira, que Deus quer que você seja próximo na área financeira. Só que muitas vezes nós não conseguimos ser próximos na área financeira e continuar na presença de Deus. E como diz lá o jovem rico, né? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a parte financeira traz muitos prazeres
do mundo. Aí fica muito fácil. Aí a luta contra a carne ela é muito maior. Porque as lutas da carne que é que nos leva para o abismo. E é lá onde o Adão, né, recebeu lá a morte física e a morte eterna. É o preço do pecado de Adão, que trouxe para toda a geração e vem trazendo até hoje. Mas, glória a Deus, que Jesus pagou o preço por nós, e trazendo toda a prosperidade para nós. Amém? E a maldição, né? A maldição, ela entra na humanidade, trazendo escassez, fome, miséria, por causa da queda do homem. Simplesmente por uma desobediência lá no Éden. Mas eu falo para você, igreja, hoje não é diferente. Muitas vezes nós estamos na prosperidade, de todas as áreas dentro da igreja, de repente nós cometemos um erro da desobediência. Isso é um preço muito alto. Assim como Adão pagou um preço alto, e toda a humanidade pagou um preço alto, nós também, hoje, estamos vivendo um paraíso, né, aqui na terra já, cheio de presença de Deus, e uma desobediência nos leva à queda. Seja uma desobediência ao nosso líder, desobediência ao patrão, desobediência aos pais, qualquer desobediência à autoridade traz a maldição para nossas vidas. Parece assim que o pior efeito do pecado seria talvez o adultério, né? Será que seria? A gente pensa, só que o efeito maior é o adultério? Não é adultério, é a desobediência, é né? Desobedecer a uma autoridade. Isso traz um peso muito grande para nossas vidas. Eu sou vítima disso. Eu cometi um erro no passado, de uma desobediência minha. A minha desobediência foi ao meu supervisor. Eu paguei caro por isso. Paguei muito caro. Mas Deus, na graça, Ele me sustenta. Deus me tirou coisas de mim. Deus tirou uma certa privilégio que eu tinha. Até hoje eu estou pagando por isso. Mas Deus não me tirou a graça e não tirou o meu sustento. Né? Porque hoje eu sou fiel, né? Sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu não tenho amor ao dinheiro. Que ninguém venha ter amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Essa palavra fala isso, né? Então, seja próspero na área financeira, mas não tenha amor ao dinheiro. Porque é de Deus. Tudo é dele. Tudo é consagrado ao nosso Deus. Amém? Você que abrisse lá em Marcos, capítulo 6, versículo 37. E qual é a nossa parte em fazer, além da obediência? Aqui, nesse texto, Jesus vai dar um exemplo a nós. O que fazer, além da obediência, para nós recebermos a prosperidade? Marcos 6, 37. Eu vou ler aqui, está assim. Ele, porém, respondeu: dê-lhes você algo para comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão, em dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Todo mundo conhece a história da multiplicação. E ali tinha uma multidão ali, mais de 5.000 homens, contando fora mulheres e crianças, e só tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Tinha o quê? Só tinha aquilo. Mas aí, dá, não dá. Como eu não vou comprar, precisar de tantos denários para comprar tantos pães para alimentar essa multidão? Mas Jesus falou aqui: me dá aqui o que vocês têm. Simplesmente falou: dá aqui o que você tem, pronto, acabou. Agora o que Jesus fez? Ele abençoou. Ele deu graças. E aquilo multiplicou. Muitas vezes nós temos pouco para oferecer a Deus. Eu só tenho isso, Deus, eu só tenho esse talento aqui. Eu sei fazer esse trabalho aqui. Eu tenho só 20 reais, eu tenho só 500 reais, que eu não tenho mais nada que isso, como que eu vou prosperar, como que eu vou... Pega o que você tem, faça assim, e abençoe, e dê graças ao Deus Todo-Poderoso. Se você tem um talento,
que seja o talento que for, dê graças a Ele e vá fazer o que tem que fazer. E Deus vai te prosperar. Simplesmente, Deus não está perguntando para você, o que você tinha? O que eu tinha? Não estou perguntando o que você tinha. Ou o que você vai ter no futuro. Não, é o que você tem agora. O que você tem agora? Então entregue para Deus o que você tem agora. Para que Ele venha prosperar e multiplicar, assim como Ele fez com os pães. E ali, da mesma forma que aqueles 5 pães, né? 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de mais ou menos 10.000 pessoas. Se é 5.000 homens, então seria mais mulheres e crianças, talvez quase 10.000 pessoas. Como que isso alimentaria? Assim como você vai ser próspero, vai ser próspero, e você não vai ter a que alimentar. Você vai, igual a palavra do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Não, você não tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que transbordar do Espírito Santo. Por quê? Porque onde você vai andando, o Espírito Santo vai transbordando em você. Você chega num ambiente, o Espírito Santo transborda naquele ambiente. É isso que nós temos que buscar, o transbordar do Espírito Santo. Glória a Deus. Para encerrar, vou ler lá em João, capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. João 1, 12. Está assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha o que Deus fez. No Velho Testamento, ninguém era filho de Deus. Não se via falar uma frase chamando Deus de pai, ou Deus chamando o filho. Por quê? Por causa da queda. A única passagem que tem chamando de filho, fala lá em Gênesis mesmo, fala, né, dos anjos, né, que se prostituíram com os filhos de Deus que se prostituíram com as mulheres da terra, né? Fala assim, quem é esses filhos de Deus? Não é a descendência de Adão, mas sim, nós entendemos quem que é, os anjos, né? Essa é uma outra história, né? É uma história bem complicada de interpretar, mas não tinha filho, mas Jesus era o único filho, o filho unigênito do Pai. Era o único, não tinha outro filho, Jesus era o único filho. Jesus, você vai lá na terra, você vai pagar o preço de sangue, você vai para que todos aqueles que creem no teu nome, que entregam a vida para você, Deus falando para Jesus, todos se tornaram filhos meus. Então aí sim, você pode chamar de pai, porque eu entreguei minha vida para Jesus, através de Jesus, que é filho de Deus do gênero, eu também me torno filho de Deus, e Deus, Ele tem o prazer de abençoar e prosperar os filhos deles, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou ver a igreja está de pé. Amém? Oh Deus maravilhoso, poderoso. Glória te damos, ó Pai, porque Tu és santo. Tu és maravilhoso, Tu és santo, único. Tu és único, Jesus Cristo. Eis aqui a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor Jesus. Que a Sua noiva, Pai, possamos caminhar em fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, consagrar ao Senhor Jesus Cristo tudo que nós temos, tudo que nós somos, você possa prosperar os nossos caminhos, ó Pai, possamos ser exemplo ali fora, Senhor, possamos olhar para nós e ver nós como Cristo, luz, possamos refletir a luz de Cristo nessa terra, através de estarmos cheios do Espírito Santo, e também próspero em todas as áreas, também na área financeira. Você vê que os filhos de Deus são prósperos nessa terra, em nome de Jesus, que o céu começa aqui, e nós temos que ver o céu aqui na terra, até que chegamos aonde realmente é o Teu reino, onde tudo é perfeito, onde não há mais luta contra a carne. Esse é o nosso foco, Senhor Jesus, possamos buscar todos os dias o Teu reino, a Sua justiça em primeiro lugar, e a Sua justiça. Sabemos que tudo mais será acrescentado às nossas vidas de acordo com a nossa fidelidade ao Senhor Jesus, com a nossa fidelidade à Tua palavra, com a fidelidade de sustentar a Tua igreja nessa terra. Você possa nos abençoar para que possamos levar a palavra a toda a terra, através dos nossos dízimos, ofertas, dos parceiros de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, primeiramente, prosperar na área espiritual, nos dando a salvação, escrevendo nosso nome no livro da vida, e mantendo esse nome escrito lá no livro da vida.
possamos vigiar todos os dias, orar e vigiar, para que nós não venhamos perder essa salvação, possamos ir até o fim, perseverar até o fim, como diz a Tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a perseverar. Oh Deus, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te adoramos somente ao Senhor Jesus Cristo, porque Tu és digno, Senhor Jesus, que Tu és digno de toda a honra, Tu és digno de toda a glória, de todo louvor, toda adoração é Tua, Jesus Cristo, toda autoridade é Sua. Senhor, venha reinar sobre a Tua igreja, reina, Jesus Cristo, vem reinar, Senhor Jesus, sobre nós, nos enche a Tua presença, Espírito Santo, vem nos transbordar a Tua presença, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, queremos ser cheio do Espírito Santo, fazer a diferença nessa terra. Oh, glória a Deus, Santo, Santo, Santo.